Boa noite, pessoal. Então, vamos começar nossa aula sobre máquina de Turing. A gente tem vários modelos aí que a gente tem evoluído, né? A gente tem falado de autômatos finitos determinísticos, não determinísticos. Aí a gente evoluiu esse autômato para autômato com pilha, né? Que o fato de você ter uso da pilha, você consegue ter uma memória que você pode reaproveitar, então você amplia a capacidade desse autômato. Então, a gente está percebendo que a coisa está evoluindo, né? Ou seja, você está saindo de um autômato que a memória era super pequena, na verdade, né? Só naquela transição do estado momentâneo. Depois você já tem uma pilha que pode servir de uma memória maior, né? Uma extensão aí da sua capacidade. E agora a gente vai falar do próximo modelo aí de computação, que é da máquina de Turing. Esse cara, né, o Alan Turing, ele assim, se vocês quiserem ter curiosidade de ouvir um pouco a respeito da história dele, aquele filme, Jogo da Imitação, é uma boa sugestão para vocês verem a história do Alan Turing. Ele, né, na verdade, a especialização dele, ele era um criptógrafo, né, um cara especializado em decodificação de criptografias, e ele foi chamado para, na verdade, compor uma equipe durante a Segunda Guerra Mundial para decriptografar as mensagens que os alemães trocavam, né? Então, com seus respectivos integrantes, né, do eixo, se não me engano. Acho que os aliados eram os britânicos e os americanos, e o eixo era Itália, Alemanha e acho que Japão. Enfim. Então, assim, ele usava mensagens criptografadas para poder se comunicar. A questão é a seguinte, eles estavam na guerra. Se você conseguir decriptografar uma mensagem, você sabe qual é o próximo movimento deles. Se você sabe qual é o próximo movimento, você pode se antecipar. Então, claro que era uma necessidade você ter isso funcionando, né? Isso de alguma forma resolvendo esse tipo de problema, de forma que você consiga ter uma vantagem competitiva durante um estado de guerra. Então, o Alan foi convocado, né, para compor aí esse time, e uma vez que ele estava compondo esse time, ele fez uma proposta. Ele falou que era possível criar uma máquina que computasse muito mais rápido, ou seja, que chegasse numa resposta muito mais rápida. Só que aquela história, né, o cara não tinha muito recurso, né, não tinha, né, os recursos que a gente tem hoje em dia. Então, ele fez um modelo computacional que pudesse fazer essas diversas transições de estado de forma ilimitada e restrita. Basicamente, né, uma máquina de Turing, ela pode escrever e ler sobre uma fita. Ok? Então, a fita é o recurso que ele vai usar para você poder fazer a escrita e leitura da informação. Em linhas gerais, é assim que ele funciona. Mais na frente, a gente vai ver que pode ter fitas finitas ou fitas infinitas, né? Mas, enfim, independente do que seja, ele pode ler e escrever a partir de uma fita. Você tem um cabeçote de leitura, né? Que é onde você está lendo no estado atual, né? É como se fosse um ponteiro, né? Que se tivesse posicionando no lugar da fita. Vocês conseguem ver meu mouse, certo? Ou não? Sim. Então, o cabeçote aponta aonde ele está no momento, tanto para fazer leitura quanto escrita, certo? E esse cabeçote aqui, ele se move. Ele pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? E os estados especiais para rejeitar ou aceitar. Então, ele tem estados de aceitação e estados de rejeição. Pessoal, olha só, isso é uma coisa que mudou um pouco em relação à visão que a gente tinha sobre os autômatos. Quando a gente falava de autômato, a gente falava o seguinte: o autômato aceita ou não. O que significa aceitar? Significa ele conseguir ler a cadeia inteira, ou seja, realizar todas as transições com base na cadeia de entrada, e ao final de toda essa leitura da cadeia, ele terminar no estado final. Ou seja, ao ler o último item da cadeia, ele faz uma transição
para um dos estados finais do autômato. Esse é o conceito de aceitação para um autômato, ok? Para a máquina de Turing, a gente tem um outro cenário. A gente tem estados de aceitação, que é igual como a gente tinha um estado final que aceita, e a gente tem estados de rejeição. Então é preciso a gente se atentar em relação a esse pequeno detalhe. Num autômato, quando você executava a cadeia, terminava de ler a cadeia e não estava num estado final, o que significava isso? Significava o quê? Que você rejeitou aquela cadeia, ou seja, a cadeia não foi aceita, independente de você estar no estado final ou outro, ou não. Independente do estado que você esteja, ele simplesmente não aceitou, né? Ele rejeitou a cadeia. Máquina de Turing funciona diferente, ok? Então, vamos ver como é que funciona a ideia da máquina de Turing. Então, você tem uma máquina M1 sobre uma dada cadeia W, ok? Uma cadeia qualquer, tá? Aqui a gente W, tralha W, né? Ou seja, qualquer coisa que envolva as cadeias W. E pode ser qualquer combinação de zeros e uns, né? Que é o nosso alfabeto. Então, faça zigue-zague ao longo da fita, checando posições correspondentes de ambos os lados do símbolo tralha, para verificar se elas contêm o mesmo símbolo. Se elas não contêm, ou se tralha não for encontrado, rejeite. Marque o símbolo à medida que eles vão sendo verificados para manter o registro de quais símbolos têm correspondência. Quando todos os símbolos à esquerda do tralha tiverem sido marcados, verifique a existência de algum símbolo remanescente à direita de tralha e se resta algum símbolo, rejeite. Caso contrário, aceite. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente tem uma cadeia aqui, tá vendo? Essa é a cadeia de entrada, onde você tem um W, combinações de zeros e uns, uma tralha e combinação de zeros e uns, ok? Então, qualquer coisa, tralha, qualquer coisa, do jeito que eu especifiquei aqui, né? Uma cadeia, tralha, uma cadeia, sendo que essa cadeia pode ser qualquer coisa. Então, é qualquer coisa, tralha, qualquer coisa. Ok? Então, vou começar meu cabeçote de leitura. Eu li um 0. Ok? Li um 0. Nisso que eu li um 0, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o 0 e vou avançar no meu cabeçote de leitura. Vou para o próximo item, que é um item 1, por exemplo. Como não é o tralha, ou seja, na verdade eu quero comparar, quero saber se eu tenho mesma cadeia de um lado do outro, o que acontece? Como isso aqui é um número 1, o que eu vou fazer? Eu vou mover eu vou lendo o meu cabeçote, né? Eu vou movendo esse cabeçote, interação a interação, até chegar no tralha e chegar no primeiro item pós-tralha. Nisso que eu cheguei no próximo item pós-tralha, qual que é o item? É 0. Então, se eu já li um 0 lá e li um 0 aqui, o que eu vou fazer? Vou marcar com X, ok? Voltei meu cabeçote de leitura para o início da fita. Esse aqui, X, está lido, vou para o próximo, vou para o 1, ok? Li o 1, marquei um X. O que eu vou fazer? Vou navegar até depois da minha tralha e vou procurar. Esse X já está lido, vou para o próximo. É 1. 1, eu li o 1 aqui atrás, é 1 aqui, o que eu fiz? Marquei com X. E aí eu vou fazendo esse zigue-zague. Eu vou andando à direita e à esquerda da fita, fazendo essas marcações, essas comparações. Uma vez que eu consigo verificar que eu tenho do lado direito, esquerdo da tralha, todos estão marcados, né? Ou seja, todos estão lidos. Do lado direito, todos estão lidos, eu vou avançando na fita e vou para o meu estado de aceitação. Então, no final, eu aceitei aquela cadeia, ou seja, a minha máquina de Turing é capaz de reconhecer esse tipo de cadeia. Trazendo para o formalismo, né, o que seria uma definição formal de máquina de Turing, percebam que é uma definição muito parecida com a de autômato, né? Você tem o conjunto de estados que você tem no autômato, o alfabeto que você tem no autômato.
certo? Eu tenho a fita, isso aqui é novo, né? Eu não tinha antes. Eu tinha no autômato com pilha, né? Mas no autômato finito determinístico e não determinístico eu não tinha. Mas no de pilha eu tinha uma fita. Não era fita, era pilha, mas aqui no caso vai ser fita. Eu tenho esse sigma, que é meu conjunto de transições, Q0, que é meu estado inicial, e eu tenho meus estados finais de aceitação e meu estado de rejeição, ok? Lembrando aqui, ó, e o detalhe importante, ó, o Q de rejeição é diferente do de aceitação. Senão é incoerente, né, pessoal? Eu não posso ter um estado que aceita e rejeita ao mesmo tempo. Porque senão você não sabe, afinal de contas, se ele rejeitou, se ele aceitou aquela cadeia, né? Então tem que ser diferente. Então, a entrada fica na posição mais à esquerda da fita, né? Você começa lendo da esquerda para a direita. O símbolo em branco marca o fim da entrada, né? Quando você tiver um caractere em branco, um espaço em branco, é o final da entrada da fita. E a máquina começa apontando para a primeira posição da fita. Se a máquina está na primeira posição e tenta fazer um movimento para a esquerda, ela permanece no mesmo lugar, né? Está no início da fita, né? Você está num ponto mais à esquerda. Se você tentar andar para a esquerda, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, ele não vai conseguir andar para a esquerda. Somente quando entra no estado de aceitação ou rejeição. Se não, não para nunca. Olha só que informação interessante. O autômato, quando que um autômato acaba? Quando acaba quem? A cadeia. Se acabou a cadeia, o autômato parou, independente se ele aceitou ou rejeitou. Se tiver no estado final, aceito. Se não tiver no estado final, não aceitou. A máquina de Turing, ela vai rodar infinitamente. Ela pode rodar para sempre. A questão é, terminei de ler a minha fita. Se eu não entrar no estado de aceitação ou de rejeição, eu vou continuar lendo até eu chegar no estado de aceitação ou de rejeição. Isso aqui é uma representação de um autômato com pilha, de como que seria o funcionamento de uma máquina de Turing, tá? Vou avançar, a gente não vai entrar nessa questão agora, né? Então, ó, eu tenho o estado atual, eu estou no meu estado Q7, né? Eu tenho o conteúdo da fita em vermelho, eu tenho a posição na cabeça da fita, tá? Conteúdo da fita. Tá, isso aqui é um exemplo do funcionamento da máquina de Turing, uma vez que eu entrei com essa cadeia. Se eu fosse pegar essa cadeia, entrar com ela nesse autômato com pilha, para representar como que isso se comportaria na minha máquina de Turing, eu já tinha lido essa cadeia 0, 1, 1, né? Ou seja, provavelmente para eu chegar no Q7, 0, de repente, deixa eu ver aqui, 0, não, 0, 1, provavelmente eu fiz, não, para transição aqui, eu não, tem que vir por aqui. É 1, 0, 1, 1, professor. Perdão, verdade, eu li errado. Então é isso aqui mesmo, por isso que eu falei, para ele chegar com 1, ele tinha que chegar por aqui, né? Não faria muito sentido, é verdade, foi falta de atenção da minha parte. Então, 1, né? 0, essa transição com tralha, né? O marcador da fita, 1, e aí eu posso, na verdade, isso aqui eu posso fazer 1, 1, né? E outra tralha, ou poderia vir 1, 0, faça a transição 1, faça essas duas transições e repito 1 aqui embaixo. Enfim, o importante é que eu cheguei no estado Q7
com esse conjunto de transições. Então, eu estou no Q7 e aí eu tenho esse restante da cadeia para ler. Então, o próximo item, de repente, que eu teria que ler é o zero, né? De repente, eu faria uma outra volta aqui para o meu estado Q7, né? Enfim, é mais uma forma de representação do que, enfim, tem como você fazer essa transição, né? Porque, na verdade, você consegue não fazer, eu não sei, eles não têm o princípio de equivalência. Tem uma diferença entre equivalência e similaridade, né? Você consegue fazer um autômato finito que possa representar um autômato finito, um autômato com pilha. Você pode criar um autômato com pilha que atenda algumas coisas que uma máquina de Turing aceita, mas não necessariamente todas as cadeias ou todas as coisas, todas as linguagens aceitas para uma máquina de Turing vai ser aceita para um autômato com pilha, né? Porque, na verdade, a máquina de Turing, ela tá, digamos, acima da linguagem sensível ao contexto, né? Naquela hierarquia de Chomsky que a gente viu na aula passada. Então, dizemos que uma configuração C1 origina uma configuração C2 se a máquina puder sair do C1 para o C2 em um único passo, né? Ou seja, eu faço uma transição de estado, ou seja, a minha máquina está de um jeito, eu faço uma transição para o outro de forma consistente, né? Num único passo. Então, o que significa estado da máquina? Tá? A gente está falando de uma fita, tá, pessoal? Onde a gente lê e escreve. Então, você tem uma fotografia da sua fita. A sua fita está lá, 0, 1, 1. Aí você mudou de estado, você mudou para 0, 0, 1. Né? Ou seja, você mudou o estado da sua máquina. Você conseguiu fazer isso num passo só? Sim. Então quer dizer que você saiu de uma configuração C1 para C2 num único passo. Então a C2 foi originada pela C1. Né? A configuração da máquina é o retrato que você vai ter naquele momento, ou seja, a posição do cabeçote, a fita, o estado da fita, como a fita está exibida para você. Então, suponha que você tem ABC isso aqui é um Φ, se eu não me engano. Você tem ABC em Φ, assim como o V em Φ estrela. E os estados QI e QJ. Nesse caso, o A, QI, BV e o QJ, ACV são duas configurações. Ok? São duas configurações. Isso aqui, ó, imagina que isso aqui é uma fita, ó. Desculpa, foi mal, cliquei sem querer. Imagina que isso aqui é uma fita, ó. Esse aqui é o primeiro caractere, o segundo. Isso aqui é o meu estado inicial. É como se fosse a posição do meu cabeçote, né? O B e o V. E eu vou fazer uma transição para U. Meu cabeçote moveu para a esquerda, tá vendo? Ó, tinha 2 aqui, 2 de lá. Agora eu tenho 3 de um lado, 1 do outro. Então meu cabeçote se moveu para onde? Para a esquerda, ok? E aí nisso que ele se moveu para a esquerda, o que ele fez? Ele fez uma transformação nesse caractere aqui, ó, que era B, passou a ser C, ok? Então, a minha fita estava desse jeito e eu fui para esse jeito, para uma configuração 2, né? Eu saí da configuração 1 e fui para a configuração 2. Então, ó, essa configuração origina essa configuração, ok? Então, é importante vocês terem esse conceito de configuração, ou seja, do estado que a sua máquina está. Ou seja, como a fita está escrita e aonde seu cabeçote de leitura está posicionado no momento. Tá? Uma coisa interessante que, assim, naturalmente, a gente vai tender a pensar o seguinte, falar assim, cara, vamos lá, se a minha fita se moveu para cá, para a esquerda, por que ela não trabalhou em cima do A, ao invés de trabalhar em cima do B? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha só, o meu cabeçote, ele estava em cima do caractere B. Ele estava aqui em cima. Ó, se eu fosse desenhar uma fita aqui, ó, se prepara agora para um desenho muito tosco, né? Imagina que sua fita está aqui, ó, e você tem aqui, ó, e aí você tem aqui, ó, cadê, gente? Aqui, isso. Cor.
azul. Então você tem aqui o, nossa, A, B e V. Ok? E aonde que está o seu cabeçote de leitura? Seu cabeçote de leitura estava aqui, ó. Exatamente aqui. Então, dada essa transição aqui, ó, uma transição QI em cima de B, mudando para uma transição para o estado QJ, gerando um C e um movimento à esquerda, tá vendo? Olha a minha transição aqui, ó. O que que eu vou fazer? Onde que eu vou parar? Então, ó, minha outra fita aqui, ó. Opa! Que bonito. Nunca mais vocês vão reclamar que minha letra é feia no quadro. Porque ela é muito pior aqui. Então, ó. U, A, eita, C, V. Significa o seguinte, ó. Nessa transição, eu escrevi nessa posição da fita, substituí B por C. Então, ó, o meu B se transformou em C. E movi minha cabeçote para onde? Para a esquerda, ó. Foi para cá. Então, meu cabeçote passou a vir para essa posição aqui. Então, ele andou para trás, né? Ou se fosse pensar que esquerda é para trás. Ok? Eu lembro que na semestre passado eu fiz um exemplo com o pessoal no quadro. Eu fiquei um bom tempo da aula refazendo infinitas vezes o mesmo exemplo, porque eu não conseguia chegar na resposta certa de jeito nenhum. E aí eu fiz aquilo umas 4, 5 vezes e eu não conseguia fazer funcionar. Aí até a hora que chegou um aluno abençoado, chegou para mim e falou assim, professor, então máquina de Turing é diferente. Quando você fala esquerda, você anda para direita. E quando você fala direita, você anda para esquerda. Eu falei, não, esquerda, esquerda, direita, direita. Ele, não, professor, toda vez que você fala esquerda, você vai para direita. Você fala direita, você vai para esquerda. Eu falei, ih, rapaz, descobri aonde que eu estava errando. Era justamente no básico, né? No direita e esquerda. Então, esquerda é esquerda e direita é direita, tá? Sem nenhuma surpresa. Então, você tem aí, ó, uma configuração inicial, né? O Q é zero e a cadeia, né? Ou seja, o seu estado inicial no início da cadeia. Você tem o estado de aceitação, quando o seu estado atual é igual ao estado de aceitação. E você, minto, uma configuração de aceitação é quando o seu estado atual é exatamente o estado que aceita, e uma configuração de rejeição quando você está no estado que rejeita, né? Seu estado atual é o estado que rejeita. Beleza? Temos aí quanto tempo aqui de vídeo? Ficou ilimitado, eu acho, não, professor? Apareceu uma Oi? mensagem aqui. Oi? Ficou ilimitado. Tá ilimitado? É, Ah, então melhor ainda. Porque eu tô preocupado aqui com o tal dos 40 minutos. acho que apareceu uma mensagem aqui, falando que agora está ilimitado. Ah, ótimo. Ah, então vamos tocar nosso barco. Tem um videozinho que eu acho interessante mostrar para vocês. Acho que eu vou até colocar aqui. É, Vou abrir aqui para vocês. Olha só. Vou até fechar meu áudio aqui. Não, vou deixar meu áudio aberto, que eu não aguento ficar quieto mesmo. Então vou ficar narrando. Então,
alfabeto, um cabeçote que pode ler e escrever símbolos na fita, mover-se para a esquerda, para a direita. Um registrador de status que armazena o estado da máquina e uma tabela com as funções de transição, que nos diz que símbolo escrever, como mover o cabeçote, qual será o novo estado, dependendo do símbolo que está lendo e do estado que se encontra. Para definir formalmente uma máquina de leitura, usa-se a tupla, que, da esquerda para a direita, consiste de um alfabeto de símbolos, conjunto de estados, funções de transição, estado inicial, conjunto de estados finais, conjunto de símbolos auxiliares, o símbolo branco, o símbolo que indica o início da fita. A função de transição vai ser estado, lê um símbolo, vai para outro estado, escreve um símbolo e nos diz a direção, se é para a esquerda ou para a direita. Bom, vamos a um exemplo com a máquina. Vamos reconhecer uma palavra da linguagem, visto entre A mais B, onde a quantidade de A's é igual à quantidade de B's.
QX, o cabeçote vai para a direita. Q1 lindo 0, clica em Q1, escreve 0, o cabeçote vai para a direita. Q1 lindo 1, vai para Q2, escreve Y, o cabeçote vai para a direita. Q2 lindo 1, vai para QX, escreve Y, o cabeçote vai para a esquerda. QX lindo Y, continua em QX, escreve Y, o cabeçote vai para a esquerda. QX lindo 0, continua em QX, escreve 0, o cabeçote vai para a esquerda. QX lindo X, agora está no Q0, escreve X, o cabeçote vai para a direita. Q0 lindo 0, vai para Q1, escreve X, o cabeçote vai para a direita. Q1 lindo Y, continua em Q1, escreve Y, o cabeçote vai para a direita. Q1 lindo, vai para o estado Q1, escreve Y, o cabeçote torce para a direita. Q1 lindo 1, vai para o estado Q2, escreve Y, o cabeçote torce para a direita. Repare que nós não temos função de transição em Q2 lindo, o símbolo branco. Ou seja, a nossa máquina de Turing vai travar nesse estado e ela não consegue avançar mais. Muito importante que se defina bem as funções de transição para que a máquina de Turing não entre em erro, para não haver problema da parada. É um problema que a gente não tem como saber se a máquina ainda está processando ou se ela caiu em loop. Nesse caso, como não tem mais funções de transição para ela conseguir, ela travou, que indica que ela não reconheceu essa palavra. É isso aí, espero ter gostado. E agradecendo ao curso de computação, quarto período, de Fora Piraca, professor Elton, ensinando teoria da computação. Deixe comentários, xingamentos, e até a próxima. Precisando de um site profissional? Eu acabei de criar um Wix para o meu estúdio de bots. Agora é a hora que a gente não sabe como é que faz para sair do compartilhamento de tela. Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Pessoal, deu para vocês entenderem aí como é que funciona uma máquina de Turing? Um dado importante é que, assim, eu acho que mais por um vício de linguagem, ele comentou rapidamente que a máquina rejeitou, né, ou não aceitou e tal. Ele não foi para o estado de rejeição, a máquina travou. Significa que ela não aceitou, não rejeitou, simplesmente ela travou porque você não tinha mais nenhuma transição de estado que saísse daquele estado que você estava. Então, o importante é que você tem os estados de rejeição e os estados de aceitação. No nosso caso ali, na nossa máquina de Turing do vídeo, né, ele não foi para nenhuma dos dois estados. Então, significa que ela simplesmente travou, ela parou de processar. Outra coisa que ele levantou ali de detalhe importante ele falou assim: tome cuidado com a configuração da sua, com as configurações da sua máquina de Turing, para que ela não entre em loop e a gente caia no problema da parada. Qual é a questão? Como a gente falou, né? Uma vez que a fita é infinita, você pode ter um conjunto de transições que, por exemplo, você pode ficar infinitamente. Por exemplo, você está na posição estado Q1 lendo 0, deixa 0 e vai para a direita. Chega na direita, no mesmo estado Q1. Q1, se é 0,
vai para a esquerda. Então você pode ficar só movendo o cabeçote da direita para a esquerda, sem nem escrever na fita necessariamente, e você pode ficar fazendo isso eternamente, porque nessa configuração, uma vez que você entrou nesse loop, simplesmente ele não sai. Então é uma configuração da máquina que vai ser perene, ou seja, aquilo vai ficar rodando num loop eterno. E é importante a gente tomar cuidado que as nossas transições nos levem, né, as configurações da máquina nos levem para algum lugar, né? Então, isso é um assunto que precisa ter bastante cuidado, né? Então, o conjunto de cadeias que a máquina aceita é a linguagem de M, né, ou a linguagem reconhecida por M. Chama-se de linguagem de Turing reconhecível se a máquina de Turing reconhece. Uma linguagem recursivamente enumerável ou linguagem irrestrita. Isso aqui, pessoal, hierarquia de Chomsky, lembra? Linguagem recursivamente enumerável ou linguagem irrestrita. Tá mais ampla do que a sensível ao contexto, né? Tem a sensível ao contexto, a livre de contexto e tem as regulares. A máquina de Turing indecisora, que ela nunca entra em loop, né? Ou seja, você sempre consegue concluir ela, né, no estado de aceitação ou de rejeição, se reconhece uma linguagem e decide sobre a linguagem. Então ele é uma máquina de Turing decidível, né? Ó, isso aqui é um outro exemplo, né, de uma máquina de Turing, né? Sobre uma cadeia W, varrer da esquerda para a direita, marcando um não e outro sim. Se no estágio 1 a fita continha um único zero, né? Não, um zero não e o outro sim, né? Então, um único zero aceite. Se o estágio 1 a fita tiver com mais do que um único zero e o número de zeros foi ímpar, rejeite. Tá? Uma representação da transição de estado da máquina de Turing, né? Basicamente, você está no estado Q1, cadê a... o importante é se a gente tivesse uma cadeia aqui para a gente poder fazer a... Ah, tá aqui. Então você tem uma cadeia aqui, ó, de 4 zeros, né? Então o Q1 aqui, ó, eu estou no estado Q1, meu cabeçote está aqui. Então, para o meu cabeçote, no meu estado Q1, eu lendo um zero, eu vou para o estado Q2 e deixo vazio, né? Escrevo vazio. Se no estado Q2 eu ler um zero, o que eu vou fazer? Eu marco um X e vou para o estado Q3. Se no estado Q3 eu ler um zero, eu avanço, vou para o estado Q4 e simplesmente deixo o zero onde estava. Depois no estado Q4, se eu ler um zero, o que eu faço? Eu escrevo branco, não é isso? Não, e movo o cabeçote, não escrevo branco não, movi o cabeçote da fita. E fui para o estado Q3, né? Meus outros 4 estão aqui atrás. No estado Q3, lendo... Oi? Complicada essa parte, professor. O quê? Esse exemplo? Isso. Tá, deixa eu tentar fazer de um jeito diferente aqui. Pera aí. Ó. A fita. Deixa eu só ver se... Ah, não tem. Pensei que eu tivesse o conjunto de configurações. É porque assim, aqui na verdade, isso aqui é a execução em cima da cadeia. Essas configurações aqui, elas poderiam estar escritas dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Sigma, ó, tô no estado QI, lendo um B, eu vou para o estado QJ, escrevendo um C e andando para a esquerda. Eu podia ter essas funções de transição escritas dessa forma. Aqui a gente fez uma representação como se fosse um autômato, né? Um diagrama de estados, né? Um autômato com pilha, né? Então aqui você tem o estado inicial Q1, ó, Q1. Como se eu tivesse aqui, ó, vou ler o zero. Zero é o primeiro da minha cadeia, essa aqui, ó, são 4 zeros, tá? Então eu vou ler o primeiro. Então eu tô aqui no Q1. Se eu tô lendo um zero, ó, eu vou ler um zero. Então, ó, lendo um zero,
eu escrevo vazio e movo meu cabeçote para onde? Para a direita. Então, ó, eu movi meu cabeçote para a direita, tá vendo? Ó, eu vim para cá e transformei o 0 em quê? Em vazio. Ok? Então, eu estou no estado Q2, ó. Igual aqui, ó, Q2. No estado Q2, lendo, eu posso ler um 0, posso ler um X e posso ler um vazio. No caso aqui, eu vou ler um 0, ó. Lendo um 0, eu vou escrever o quê? X e mover para direita. Então, ó, lendo um 0, eu transformei o 0 em X e movimentei para direita. Então, eu vim para cá, ó, e mudei para o estado Q3, que é esse aqui. No estado Q3, se eu estiver lendo um 0, ó, se eu estiver lendo um 0 aqui, eu simplesmente faço o quê? Me movimento para a direita. Então, ó, o Q3 deixou o 0 como estava e se moveu para a direita, ó. Ele andou uma casinha para frente. Tá? Então, veio para o estado Q4. No estado Q4, se eu estiver lendo o quê? Um 0, eu não faço nada, né? Não, aqui, volto. Ele volta. Volto para o estado Q3, marco um X e ando para a direita. Então, ó, o meu 0 virou X, eu andei para a direita e fui do Q3 para o 4 para o 3. Então, eu estou no Q3 lendo vazio, né? Porque eu já acabei minha cadeia. Então, olha só, se eu estou no Q3 e vou ler vazio, ó, para onde eu vou? Para a esquerda. Então, ó, se eu ler vazio, o que eu faço? Eu simplesmente movimentei meu cabeçote para a esquerda. Então, vim para cá e fui para o estado Q5. No estado Q5, se eu ler um X, o que eu faço? Ando para a esquerda e continuo no estado Q5. Então, ó, andei com o meu cabeçote para a esquerda de novo, né? E não fiz nada. O 0 continuou sendo 0. Se eu estou no estado Q5, eu li um 0, eu ando para a esquerda e não faço mais nada. Então, se eu estou no estado Q5, eu li um 0, o que eu faço? Andei para a esquerda, né? Vim para cá, ó. E não fiz nada. Mantive o X do jeito que estava. O Q5, lendo X, o que eu faço? Ando para a esquerda de novo. Então, andei de novo para a esquerda, ó. Minha cadeia agora está toda do lado de cá. O Q5, lendo quem? Vazio, anda para direita. Então, ó, Q5 andou para direita e virou Q2. Estou aqui no Q2. O que eu vou ler agora? X, né? O Q2 lendo X faz o quê? Para direita. Então, o Q2 só vai andar para direita. Agora o Q2 lendo 0. O Q2 lendo 0, o que ele faz? Escreve X e se move para direita. Então, ó, o 0 virou X, ele se moveu para a direita e virou Q3. No Q3, lendo X, o que eu faço? Só ando para direita. Então, andei para a direita, estou aqui, ó, dei de cara com o final da fita. No Q3, lendo o final da fita, o que eu faço? Volto com a fita, volto para a esquerda. Então, vim para cá, ó. Andei uma posição para trás. O Q5, lendo X, ele só vai para a esquerda, né? Então, ó, foi para a esquerda, depois foi para a esquerda de novo, e vai para a esquerda de novo. No final das contas, ele vai ler o vazio. Lendo vazio, o que ele faz? Se move para a direita e vai para onde? Para o Q2. Então, ele se move para a direita e virou Q2. O Q2, lendo X, o que ele faz? Ó, só anda para a direita. Então, ó, andou para a direita, andou para a direita. No final das contas, deu de cara com quem? Com vazio. O Q2, lendo cadeia vazia, para onde ele vai? Anda para a direita e vai para o estado de aceitação.
Então, ó, foi para o estado de que aceita. Então, essa cadeia aqui é aceita para esse conjunto de regras da máquina de Turing. Ok? E aí, como a gente falou lá do problema da parada, vou passar esse videozinho aqui para vocês também, que acho importante de falar do problema da parada. Tudo bem? Bora jogar? E se você baixasse League of Legends agora, jogasse uma partida e já gostasse? A prova de que os computadores não podem fazer nada, né? Minto, a prova de que os computadores não são capazes de fazer tudo. This is Computing Machine A. A solves problems in arithmetic. It receives a problem written on paper. Não sei se era pra ser isso, mas só tá mostrando a sua foto, não tá mostrando o vídeo, não. Não compartilhou, não. Já vida, hein? É. Rapaz, que Tá. visão que vocês estão tendo, hein? Ué. E agora? Foi? Aí, agora foi. Tá, deixa eu voltar aqui. Foi. Ó. Ó, a prova de que computadores não podem fazer tudo, né? This is Computing Machine A. A solves problems in arithmetic. It receives a problem written on paper, and it prints the answer.
nice machine, but can we really build it? We'll now prove that its very existence is logically impossible. Antes de continuar, só uma... Até agora vocês estão entendendo assim, um contexto? O contexto é que você tem uma máquina que resolva problemas matemáticos. Então você tem uma entrada com valores matemáticos, ela te dá a resposta. E uma segunda máquina que faz jogos de dama, e você dá um jogo de dama, o estado atual do tabuleiro, e ele diz qual é o próximo movimento. Se você pegar a aritmética e botar na máquina que joga dama, ela não consegue resolver e vice-versa, né? Se você pegar um jogo de dama e botar na aritmética, também ela não consegue resolver. E essa máquina H é uma máquina que pega como funciona uma determinada máquina e qual é a entrada, e ela simula se aquela máquina é capaz de resolver aquele problema. Então ela só informa se aquela máquina é capaz de resolver aquele problema ou não, né? Ou seja, se ele para ou se ele não para. Agora vem a prova de que essa máquina H, que é a máquina que verifica a estrutura de um computador e uma entrada e decide se ele para ou não, que essa máquina é impossível de existir. Let's assume that H does exist. We'll place it on this stand for reasons that will be made clear in a minute. Recall that we assume H solves the halting problem perfectly. It should always print the correct answer. We are about to put this to the test. This is a photocopying machine. It simply prints 2 copies of its input. We'll place it behind H. Here's another simple machine. We call this one a negator. When the negator receives the words not stuck, it gets stuck. And when it receives the words stuck, it does not get stuck. And it prints a smile. We'll place it in front of H. Let's wrap it all in a neat package we call the X machine. X has 1 input and 1 output. Let's draw its blueprint. As before, this blueprint fully defines X. What do you think will happen if we feed X with its own blueprint? Will it get stuck? Let's find out. E simply duplicates our input. H receives 2 copies of the blueprint of X. It should now determine what happens when X is fed with its own blueprint. Let's assume it says not stuck. N negates that and gets stuck. So feeding X with its own blueprint causes it to get stuck. But H said it wouldn't. H was wrong. Let's try again. This time, we'll assume H says stuck. X didn't get stuck. But H said it would. H was wrong again. But H is supposed to always be right. This is a contradiction, proving H cannot exist. Entenderam o problema? Basicamente, a ideia se resume ao seguinte: você tem um programa que é capaz de validar se um programa para ou não.
Se você submeter a esse programa ele mesmo, se o programa pressupõe que para, ele nunca vai conseguir parar de se verificar. E vice-versa. Se porventura ele para, se ele não para, e você não vai ter a resposta aí mesmo, enfim, e aí ele vai entrar numa contradição lógica. Então, a questão do problema da parada é que, na verdade, o que o Turing quis provar, na verdade, com isso aí, é que os computadores, eles não são capazes de resolver todos os problemas do mundo. Existe uma classe, uma categoria de problemas que são solúveis computacionalmente. Então, tem situações que não podem ser resolvidas com computação, né? Ou seja, tem problemas que não são computacionalmente viáveis. Diferente do que é extremamente complexo. Então, por exemplo, vamos supor, se você fala em sei lá, um algoritmo que é muito complexo e demora muito para executar, significa o seguinte: olha, esse computador, o computador é capaz de computar aquilo, pode ser que ele demore, sei lá, 300 anos, mas em algum momento ele vai concluir a sua computação. É diferente de você saber que você nunca vai terminar de computar aquilo. Ou seja, que aquilo não é solúvel, ou seja, que não é factível de ser computável. Então, esse conceito de computabilidade é extremamente necessário, né, para nós que somos da computação. Afinal de contas, é o nosso instrumento de trabalho, né? Então, a gente precisa saber os limites, as fronteiras que nós temos, até onde a gente pode ir, para a gente não se comprometer com aquilo que a gente não pode fazer, né? Então, a computação, ela é limitada, né? Ou seja, ela não vai vagar infinitamente por qualquer tipo de problema, ok? E uma coisa interessante, né? Você vê, Alan Turing criou esse modelo, sei lá, em 1936 ou 37, enfim, 1900 e muitas coisas para trás. Ou seja, já tem quase 100 anos que esse modelo está pronto, né? Deve ter uns 90, uns 80, 90 anos que esse modelo está pronto. E o interessante é que a computação evoluiu. Hoje nós temos processadores muito mais rápidos, né? Temos memórias muito mais com muito mais capacidade, com muito mais velocidade. A gente tem um poder de processamento absurdamente mais alto do que a gente tinha 100 anos atrás. Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem ontologia, a gente tem machine learning, a gente tem um monte de coisa legal que está surgindo aí nos últimos anos, mas o modelo computacional de 100 anos atrás ele é mantido até hoje. Os problemas que não são solúveis em máquina de Turing, eles não são computáveis. Então, se não é computável, não tem tecnologia que a gente tenha hoje que resolva esse problema. Olha que coisa bizonha, né? Assim, se você for pensar assim, no quanto a gente evoluiu, aonde a gente está hoje, no nosso cenário de hoje, e mesmo que com essa evolução toda a gente continua preso ao passado dessa forma, né? Ou seja, a gente ainda está dependendo de um modelo que tem quase 100 anos, é surreal, né? E você vê o quão competente o cara foi, o quão admirável esse cientista da computação foi em criar um modelo desse que responde até hoje, né? Eu vou fazer o seguinte, não, acho que eu vou continuar. Eu ia interromper essa aula para começar a parte de decidibilidade, mas eu vou fazer junto. Não vou parar, não. Aula 6. Então, para a gente finalizar nosso conteúdo do primeiro bimestre, o assunto referente à teoria da computação,
a gente vai encerrar esse conteúdo falando de decidibilidade e computabilidade, né? O que que esses conceitos significam, né? Como que isso se encaixa aí na nossa disciplina, no nosso estudo de computação. Motivação, né? Saber se um problema é indecidível é importante para podermos fazer uma simplificação do mesmo, a fim de propormos uma solução algorítmica. Ou seja, saber se o problema pode ser decidível, né? Ou seja, se você consegue chegar no estado final, digamos assim, ou seja, decidir aquilo e aprovar ou rejeitar, enfim, dar algum tipo de resposta, é importante para você saber se você consegue construir um algoritmo que seja capaz de responder aquele problema, né? Então, problemas decidíveis concernentes a linguagens regulares, né? Problema da aceitação de uma cadeia por um autômato finito determinístico. Então, basicamente, o que você tem? Você tem uma cadeia, você tem um autômato, você submete aquela cadeia àquele autômato. Se você consegue fazer com que aquele autômato ele seja executado, né, todos os elementos da cadeia, e no final da leitura de todos os elementos da cadeia, ele está no estado final, ele é decidível. Então, se é decidir, né, se ele aceitou, logo a linguagem que você submeteu é uma linguagem decidível, ou seja, uma linguagem que consegue decidir sobre aquele autômato. Ou seja, dada a entrada baseada naquela linguagem, ou seja, qualquer cadeia composta naquela linguagem, eles conseguem chegar no estado de aceitação, né? A mesma coisa se aplica para o autômato finito não determinístico, né? Então, esse é o que a gente chama de problemas regulares. Linguagens regulares, em geral, são decidíveis. Então, olha só, toda linguagem regular proveniente de uma gramática regular, que é submetida a um autômato finito, determinístico ou não determinístico, cujas linguagens são aceitas por esses autômatos, logo, se a linguagem é aceita pelo autômato, a linguagem é decidível. Lógico, a gramática, consequentemente. Então, linguagens regulares, ou seja, toda linguagem que é aceita por um autômato finito é uma linguagem regular, certo? Então, todas as linguagens regulares, consequentemente, elas são o quê? Decidíveis. Então, qualquer linguagem regular, ela é decidível. Ou seja, eu consigo chegar no estado final de aceitação, tá? Então, estamos aqui, ó. Linguagens regulares, que são linguagens regulares, são linguagens aceitas por autômatos finitos. Então, se o autômato finito é decidível, né? Ou seja, você sempre chega no estado final. Então, se ele é aceita por um autômato finito, logo ele é decidível. Beleza? E aí você vai subindo na hierarquia, né? Você vai aqui para linguagens livres de contexto, que são linguagens que são aceitas, cujas cadeias são aceitas por um autômato finito compilha, né? O que a gente chama de autômato compilha. Então, são linguagens que são aceitas por autômatos, então continuam na categoria de ser decidível. Aonde que a gente vai cair na questão da não decidibilidade? Quando vocês estão aqui, ó, nas linguagens recursivas. Linguagens recursivas são decidíveis. As não recursivas não são decidíveis, ou seja, dentro da hierarquia de Chomsky, quando você tem essas linguagens recursivas, que estão aqui em cima, ok? Decidida por máquina de Turing, tem um conjunto delas que são decidíveis, tem um conjunto delas que não são decidíveis, ok? Que são as linguagens do tipo zero. Então, isso aqui a gente já viu, né? Equivalência dos autômatos. Isso aqui eu só ia voltar
Enfim, no final, qual é o conceito principal? Se você tem uma linguagem cujas cadeias elas são submetidas a qualquer dispositivo computacional, seja um autômato, seja uma máquina de Turing, e você consegue finalizar a leitura de toda a cadeia, terminando no estado final, né? Ou seja, um estado de aceitação, você pode dizer que ela é decidível, ou seja, eu consigo decidir sobre ela. No caso da máquina de Turing, a gente sabe que a máquina de Turing ela tem uma característica em particular que você tem os estados finais, os estados de aceitação e você tem estado de rejeição. E você pode também não ter, a sua configuração pode te levar para um estado que não está nem aceito nem rejeitado. Né? A gente deu o exemplo do loop da máquina de Turing. Né? Ou seja, você pode ficar fazendo transições entre dois estados, movimentando a fita, mas sem necessariamente você conseguir ir para um estado de aceitação ou de rejeição. Então, nem tudo que a gente consegue colocar numa máquina de Turing necessariamente vai ser decidível, né? Porque eu posso submeter uma cadeia para um determinado conjunto de configurações da máquina de Turing e essa cadeia simplesmente não ser decidível porque você chega num estado de configuração da máquina de Turing que você não consegue sair de um loop, por exemplo. Então, em geral, é fácil a gente falar, é fácil abordar a decidibilidade sobre a ótica das resoluções de autômatos. Então, os autômatos, tanto os finitos quanto os não os finitos quanto os de pilha, eles são decidíveis, consequentemente, as linguagens regulares, linguagens livres e sensíveis de contexto também acabam sendo decidíveis também. Né? Então, a grande questão da decidibilidade é você saber se o problema com o qual você está lidando é um problema onde que ele se encaixa naquela hierarquia de Chomsky, ou seja, que tipo de linguagem nós estamos provendo para ele. E quando a gente fala linguagem, pessoal, linguagem é conjunto de, de leituras de transição, né? Ou seja, conjunto de cadeias que podem ser aceitas naquele dispositivo. Então, por exemplo, se você quer modelar uma abrir e fechar de porta, né? Então você tem os estados da porta. A porta pode estar aberta ou fechada. Então são dois estados. As transições possíveis olha, se está fechada e você quer sair, você pode abrir e mudar de estado dela para aberta. Se você está aberta e você quer mantê-la aberta, você pode mantê-la aberta e simplesmente ela continua aberta. Então, assim, quando a gente fala em cadeia, são esses conjuntos que seriam de comandos. Então, é como se você pegasse todo o conjunto de comandos possíveis e submetesse para ser validado se realmente aquilo ali pode ser decidível ou não, ok? E o conceito de computabilidade, né? A principal motivação, né, para o desempenho foi resolver problemas de forma mais ágil e precisa, né? Então nós temos calculadora, temos o NA, que tem a própria máquina de Turing, né? Enfim, a disponibilidade da máquina digital programável, conhecida como computador, representa um passo extraordinário, né, em soluções efetivas. Contudo, quais problemas podem ser resolvidos ou não com o computador? Né? Não são todos. Já sabe disso. Né? Então, dado dois números naturais diferentes de zero, defina o máximo divisor comum. Então, é possível provar que esse procedimento sempre termina. Então, eu consigo desenhar uma sequência de passos e provar que essa sequência de passos para resolver esse problema sempre vai terminar. Ou seja, a gente não está falando só de aceitar ou rejeitar, a gente está falando de terminar. Então, podemos perceber dois tipos de problemas: aqueles que possuem procedimento que sempre termina e aqueles que possuem um procedimento que não é possível comprovar se ele termina. Propriedades de um procedimento, né?
uma descrição tem que ser finita, ou seja, composto de uma sequência finita de passos, né? Tem um conjunto de dados de entrada, algum agente para executar o procedimento, né? Toda a instrução tem que ser bem definida e passível de execução num tempo finito, e ela tem que garantidamente terminar após a execução de um número finito de passos. Então, passos para resolver um problema com auxílio de um computador, né? Então, se tem um problema, você vai criar um procedimento, né? Um algoritmo, e esse procedimento vai produzir ou não algum... ele vai conseguir ser executado num tempo finito ou não. A gente computatiza ele, né? Ou seja, torna numa linguagem que seja computacional, e o problema pode ser computável, né? Então, basicamente, é um fluxo para se resolver um problema de computador. Só que assim, se você observar, esse gráfico aí exemplifica muito bem. Você tem um conjunto de problemas, situações, e os problemas computáveis, que são esses problemas que você consegue definir um procedimento, que é um conjunto restrito de passos atômicos, execuíveis em um tempo finito, blá, 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 que são decidíveis e tal, e em algum momento ele para, e, enfim, todo esse conjunto de restrições para você definir se aquilo é computável ou não, limita muito, né, o escopo, esse espectro. Então, o número de problemas computáveis são muito menores do que os problemas que não são computáveis, né? Então, a gente vê isso muito claramente. O conceito de computabilidade, ele está vinculado ao fato de você conseguir... percebam, pessoal, que nesse fluxo você tem um conjunto de desafios. Você tem um problema. O problema é uma situação no mundo real. Isso aí, né, ou seja mundo real ou fictício, mas enfim, o problema é uma coisa muito tangível. Isso aí você consegue representar muito bem. O primeiro desafio é criar esse procedimento. Se vocês pararem para pensar, nem tudo você consegue transformar numa sequência de passos, né? Nem toda situação você consegue descrever exatamente o número finito de passos. Tem coisas que não estão dentro desse espectro. Uma vez que você conseguiu criar esse procedimento, você tem que perguntar o seguinte: esse procedimento, ele executa num tempo finito? É outra pergunta. Ah, não, eu fiz um programa que descobre a cura de todas as doenças, mas é um programa que nunca para, ele vai ficar rodando aí eternamente, enfim, porque ele é retroalimentado com as doenças que vão surgindo, e isso aí vai aumentar. Bem, se é um tempo infinito, ninguém vive eterno, quer dizer, né? Nós, terrenos humanos, não somos seres de vida infinita, então nunca que nós vamos viver o suficiente para ver esse troço terminar de funcionar. Então não faz muito sentido. E por fim, é você fazer o algoritmo. Pegar isso tudo e transformar numa sequência de passos que o computador seja capaz de interpretar, né, de entender. Então você tem um monte de desafio para você provar essa computabilidade. Não é trivial, né? Não é porque todos os problemas do mundo eu consigo resolver com computação, né? Tem uma classe de problemas aí que simplesmente a gente não consegue resolver. Então, essa questão da computabilidade, elas são bem bem fundamentais, né, em computação, porque vocês percebam que são dois conceitos que eles são, não vou dizer complementares, mas você pode criar um conjunto que seja computável, mas não necessariamente... Não, você pode fazer uma coisa que é decidida. Toda coisa decidível, ela vai ser computável, mas nem tudo que é computável, teoricamente, vai ser decidível, né? Ou seja, nem sempre você consegue criar um dispositivo computacional que seja capaz de chegar no estado de aceitação ou de rejeição necessariamente, né? Você pode criar um loop eterno aí, que ele pode até ser computacionalmente execuível, porém você não decide, né? Você não vai aceitar ou rejeitar nada, enfim. Então, são coisas que a gente precisa estar observando, né? E vendo
como esses conceitos aí eles interagem aí na nossa ciência, né? No nosso âmbito de estudo. A gente vai ver no seguir da disciplina que deixa eu... A gente vai ver com o seguir da disciplina, né, no próximo bimestre, a gente vai falar de análise de algoritmos. Né? Vai ser um assunto que nós vamos tratar, análise e complexidade de algoritmos. A gente vai perceber que você pode até chegar ao ponto de criar um algoritmo. Ou seja, você consegue criar um conjunto de passos. Mas a gente vai começar a pensar, a analisar se esse algoritmo ele é factível para a nossa necessidade. Porque olha só, uma coisa é você fazer um algoritmo que é computável e decidível, porém a resposta vai chegar na sua mesa em 300 anos. Percebam só o que eu estou falando. Ele é computável e decidível. Ou seja, eu consigo chegar num estado de aceitação ou rejeição, ou seja, eu consigo dar uma resposta. É computável, porque vai ser um conjunto de passos definidos, atômicos, finitos, com tempo de execução finito, ou seja, um dia ele vai parar e vai entregar essa resposta para você, só que o problema é que essa resposta só vai chegar daqui a 300 anos. E aí vem uma segunda pergunta. Vale a pena você continuar nessa solução? Ou seja, essa solução, por mais que seja decidível e computável, é uma solução aceitável para o contexto que você está trabalhando? Perceberam como que a computação tem várias vertentes ou várias nuances que precisam ser observadas? Essa matéria de análise de algoritmo ela vai complementar um pouco esse conceito de computabilidade e decidibilidade para dar a gente justamente ferramental para a gente poder analisar o quanto de tempo, por exemplo, aquele algoritmo levaria para executar. A gente vai começar a perceber que tem algoritmos que quanto maior a informação que entra, mais tempo ele demora para resultar. Mas tem alguns que crescem mais rápido do que outros. Tem alguns que você entrega 10, ele leva 10 minutos. Você entrega 20, ele entrega em 20 minutos. Tem algoritmos, por exemplo, que você entrega 10, ele te entrega em 10 minutos. Se você entregar 20, ele já demora 3 anos. Se você entregar 50, aí, meu amigo, já esquece. Você não vai viver para ver a resposta. E aí você tem que perguntar para si mesmo até onde essa computação faz sentido. Né? No próprio filme lá que eu sugiro vocês assistirem, né, que é o Jogo da Imitação, tem uma situação muito parecida com essa. Né? O Turing, no final, ele consegue construir uma máquina que seja capaz de decriptografar as mensagens nazistas, ou seja, ele conseguiu fazer uma máquina que seja computável e decidível. Né? No final das contas, ele conseguiu construir uma máquina que fizesse isso. O problema é que ele demorava, sei lá, 3 dias para dar uma resposta. E todo dia os nazistas mudavam a chave de criptografia. Ou seja, todo dia ele tinha que começar o processamento do zero. Então não adiantava ele criar uma máquina que demorava 3 dias, porque a resposta que ele ia ter daquela mensagem ia ser 3 dias depois. O nazista já fez tudo que tinha que fazer, meu irmão. Se ele queria atacar um barco, ele já tinha matado todo mundo que queria matar e já era. Não adiantava mais computar. Então, não basta só ser computável e ser decidível. Ele tem que ser computável, ele tem que ser decidível e ele tem que também executar num tempo que gere uma resposta num tempo satisfatório para quem está precisando da resposta. Então, essa terceira parte, né, que é o tempo de o quanto as coisas vão demorar para serem respondidas, a gente vai trabalhar isso aí na segunda parte aí da nossa disciplina, que vai ser no bimestre que vem. A gente vai continuar com isso aí, né? Então, a gente vai falar das classes de problemas, o que são problemas computáveis ou não, o que são problemas que demoram uma infinidade para poder ser resolvido. Né? Enfim, esse exemplozinho é até legal, né? O exemplozinho dos
problema do azulejo, né? Olha que problema besta, assim. Lógico, né? Tô usando um termo bem pejorativo, mas é um problema extremamente simples, né? Você tem esses 3 azulejos. Você tem que fazer o seguinte, você tem que compor os azulejos, desejando preencher uma área de 5%. Vamos lá. O problema onde que está a descrição aqui? Ó, o azulejo é um quadrado de orientação fixa, num plano de interesse, né? Tem 4 cores, C1, 2, 3 e 4. O desafio é cobrir uma área finita de azulejos, respeitando a restrição de que os azulejos devem encostar no lado da mesma cor. Então, você tem um azulejo aqui, cor 1, 2, 3 e 4. Então, a 1 vai encostar na cor 1 do azulejo vizinho, a cor 4 vai encostar na cor 4 do azulejo vizinho e por aí vai, né? Então, basicamente, né, é você facear, né, as faces que são iguais. O problema é o seguinte, se você tem 4 cores diferentes, isso aqui é um problema não computável, porque você nunca vai conseguir fazer uma área quadrada onde você consiga cumprir esses requisitos, porque o C4 aqui, ele vai estar, por exemplo, com o C2 aqui, o C1 aqui vai estar com o C1 aqui, e provavelmente se ele tiver com o C1 aqui, o C2 dele está para cá. Entende? Assim, se você começar a ver a composição, isso vai complicar. Nesse caso aqui, o que acontece? Você teve um acordo de cores, né? Então, você conseguiu botar cores iguais, ou seja, você reduziu o problema. Então, na verdade, o problema ele é não computável. Só que você reduz o problema. O que começa? Você começa a botar cores que são iguais. E aí, quando você bota um conjunto de cores iguais, facilita você fazer o faceamento. Se fosse todos cores diferentes, dificilmente você conseguiria ter uma resposta, né? E tá aqui, ó, olha o link para a nossa próxima matéria. Ó. Você tem um problema, sei que ele é computável, ou seja, tem um algoritmo que resolve. A solução é factível? Para responder, a gente tem que saber o quê? A complexidade do algoritmo, que é o que a gente vai estudar no módulo seguinte, né? no segundo bimestre aí da nossa disciplina. Beleza? Pessoal, eu sei que o conteúdo ele foi bem um pouco corrido, né? Da nossa disciplina como um todo. Vou parar aqui a gravação.